A Casa do Choro. O Mistério de Volta Grande, Santa Catarina. Baseada em fatos e relatos reais. Local: Linha Volta Grande, Distrito de Uruguai. Piratuba, oeste de Santa Catarina. No coração do interior catarinense, entre curvas de terra vermelha e colinas cobertas por neblina, existe uma estrada esquecida pelo tempo. Os moradores chamam aquele trecho de Volta Grande, uma curva longa, silenciosa, onde o vento sopra diferente, como se sussurrasse histórias antigas. E é lá, escondida entre árvores retorcidas e capins altos, que repousa uma casa de madeira velha, de janelas quebradas e paredes cobertas de limo. Ninguém mora nela há décadas. Mas, segundo quem vive por perto, algo ou alguém ainda vive lá dentro. Quando o sol se põe e o vale mergulha na escuridão, os mais corajosos juram ouvir um choro suave, vindo da direção daquela casa. Um choro que começa baixo, quase como um lamento distante, e vai crescendo, se tornando um som humano profundo de dor, uma dor que parece não ter fim. As histórias mais antigas sobre aquele lugar datam do final da década de 1930, quando o então colono Antônio Ferronato chegou à região acompanhado da esposa, Rosa, e da filha pequena, Clarinha, de apenas 6 anos. Antônio era conhecido como um homem trabalhador e de poucas palavras. Rosa, uma mulher doce, religiosa, que tocava acordeão nas festas da comunidade. Juntos, eles construíram a casa com as próprias mãos, madeira cortada do mato ao redor, chão de tábuas largas, janelas feitas com vidro grosso vindo de Joaçaba. Era uma casa bonita, simples, mas cheia de vida. À noite, o som do acordeão ecoava pelas colinas, e os vizinhos sabiam. Os Ferronato estavam felizes. Mas a felicidade não duraria muito. No inverno de 1938, uma tempestade atingiu o vale. Os rios transbordaram, e a comunidade ficou isolada por dias. Quando o tempo melhorou e os vizinhos voltaram a circular, notaram algo estranho. A chaminé da casa dos Ferronato ainda soltava fumaça, mas ninguém respondia aos chamados. Quando finalmente encontraram a casa vazia. Na cozinha, o café ainda quente sobre o fogão a lenha. No quarto, a cama desarrumada. E no varal, um vestido azul infantil, balançando lentamente ao vento. Mamãe! A notícia se espalhou rápido. Homens da vila se reuniram e vasculharam a mata por dias. Nenhum sinal da família, nenhum corpo, nenhuma pegada. Tudo o que restou foram rumores. Uns diziam que Antônio se desentendeu com a esposa e fugiu com a filha. Outros falavam em sequestro. Mas havia quem jurasse que durante a tempestade, a casa foi atingida por um raio e que naquela mesma noite, vizinhos viram uma luz azulada iluminando o vale. Depois disso, o silêncio tomou conta do lugar e o choro começou. Primeiro, os moradores achavam que era o som do vento passando entre as frestas da madeira. Mas quanto mais o tempo passava, mais claro o som se tornava. Até que ninguém mais teve coragem de passar por ali depois do pôr do sol. Em 1952, um homem chamado Paulo Stein comprou o terreno. Ele era ex-soldado, ateu, descrente de qualquer coisa que não pudesse ver. Os moradores tentaram avisá-lo. Seu Paulo, essa casa tem história. Ninguém fica muito tempo lá, mas ele apenas sorriu. Durante o dia, trabalhou sem parar. Limpou o mato, reforçou as janelas, pintou as paredes. À noite, acendeu o lampião e deitou-se.
Às 3 da manhã, acordou com o som de passos pequenos correndo pelo corredor. Levantou-se com a espingarda em mãos. Quando chegou à sala, viu algo se mover perto da porta dos fundos. Era uma menina de cabelos molhados, vestindo um vestido azul. Ela o olhou por alguns segundos e desapareceu. No diário que deixou para trás, Paulo escreveu: "A casa está viva. O vento chora. A menina ainda procura a mãe." Dias depois, ele abandonou tudo e foi embora da região, deixando apenas o diário e a espingarda encostada na parede. A casa ficou vazia por décadas. O tempo foi cruel. As paredes escureceram, o teto cedeu e o mato engoliu quase tudo. Mas, estranhamente, a casa nunca desabou completamente. Era como se algo ou alguém mantivesse sua estrutura de pé. Os poucos que ousaram se aproximar contam histórias assustadoras. Um caçador disse que viu pegadas pequenas na lama, como de uma criança descalça, levando até a varanda. Outro relatou que, ao olhar pela janela, viu uma mulher sentada em uma cadeira de balanço, com o rosto coberto pelos cabelos. Quando piscou, ela sumiu. E o choro, sempre o choro, nunca cessou. No ano de 2009, um grupo de jovens cinegrafistas locais decidiu fazer um documentário sobre lugares assombrados em Santa Catarina. O último local da lista, a Casa da Volta Grande. Chegaram por volta das 22h30, com lanternas, câmeras e um gravador de áudio. Nas primeiras horas, nada aconteceu. Mas às 2h17 da madrugada, enquanto filmavam o quarto principal, captaram um som. Um choro de criança, nítido, desesperado, seguido por uma voz feminina dizendo: "Está frio aqui." O vídeo viralizou. Muitos chamaram de farsa. Mas, 2 meses depois, o operador de câmera, Bruno, sofreu um grave acidente de carro, justamente na estrada da Volta Grande. Ele sobreviveu, mas contou entre lágrimas que, segundos antes do impacto, viu uma menina de vestido azul parada no meio da pista, olhando fixamente para ele. Décadas se passaram. Nenhum documento oficial jamais explicou o que aconteceu com a família Ferronato. Nenhum registro de viagem, de falecimento, de mudança. É como se tivessem desaparecido da história. Mas quem vive por ali garante: quando a lua está cheia, o vento muda de direção. E o choro, que antes vinha de dentro da casa, agora parece ecoar de toda a mata. Um som leve, arrastado, que faz o corpo arrepiar mesmo a centenas de metros de distância. Alguns dizem que é Clarinha. Outros acreditam que é Rosa, a mãe, procurando a filha no escuro. Hoje, a casa ainda está lá. O tempo a consumiu, mas não a destruiu. Nenhum animal se aproxima. Nenhuma planta cresce rente às paredes. É como se o próprio lugar ainda respirasse o que sobrou do passado. Alguns dizem que o choro é apenas o vento, mas outros acreditam que há dores tão profundas que se recusam a partir. E se um dia você for até a linha Volta Grande e o vento sussurrar algo em seu ouvido, pare, escute. Pode ser apenas o som do tempo passando, ou pode ser Clarinha ainda esperando que alguém encontre o caminho de volta para casa. Você acabou de ouvir A Casa do Choro, um dos mistérios mais perturbadores do interior de Santa Catarina. Se você gosta de histórias reais, mistérios e lendas que desafiam a razão, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Nos vemos no próximo episódio, onde o medo e a verdade caminham lado a lado.